e Filho, Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, em relação à vítima Marcelo Costa Hernandes Colombo. Item 2. Absolvo-os do crime de tentativa de homicídio em relação à vítima Tiago do Nascimento Bento, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do CPP. Item 3. Condeno ainda Rafael Antunes Vieira no artigo 14 da Lei 10.826/3. Passa a fixar a pena, sistema trifásico, artigo 68 do Código Penal. Primeiro, em relação a Jamil Nunes Filho, e quanto ao crime contra a vítima Marcelo Hernandes Colombo. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhes são amplamente favoráveis, em que pesem os processos a que responde, conforme consta no dossiê de Florestais, não podem ser considerados antecedentes criminais. A culpabilidade é reprovável, vez que foi um dos mandantes do crime, no qual foram desferidos ao menos 5 tiros em Marcelo. Ainda providenciou a arma, aliás, dentre muitas que foram encontradas na casa das armas, como, por exemplo, pistolas, revólveres, fuzis, embora a arma deste crime não foi encontrada. Se não bastasse, o executor, a seu mando, monitorou os passos da vítima até encontrá-la no bar Cachaçaria Brasil, inclusive local muito frequentado por universitários, o que bem demonstrou a sua vontade de matá-lo. Logo, dolo com essa dimensão não pode ter o mesmo tratamento penal brando de outro acusado que age com menor intensidade. O motivo e as circunstâncias do crime, o tipo torpe e recurso à defesa da vítima, foram reconhecidas pelos jurados como qualificadoras. Assim, o motivo qualifica o delito e a outra será apreciada como circunstância judicial. Nesse tom, o modo operandi adotado pelo executor, agindo a mando do referido acusado, surpreendeu Marcel, atingindo-o subitamente com os referidos disparos pelas costas, sem que ele pudesse esboçar qualquer reação. O crime é assemelhado com uma execução pistolagem. A conduta social e personalidade são normais. Era empresário, trabalhava, etc. As consequências do crime superaram a normalidade na medida em que Marcel, além de ter sua vida ceifada com pouco mais de 30 anos, deixou uma filha infante. A vítima contribuiu para o fato, pois provocou o acusado na boate Valley Pump, pegando o gelo do balde por 2 vezes sem ser autorizado e ter liberdade para tanto, e ainda o agrediu com socos a ponto de sangrar o nariz do acusado, daí gerando a revolta e posterior crime. Tanto é verdade a provocação que este foi denunciado por motivo torpe. Importante registrar que tem até vídeos revelando a personalidade da vítima, arrogante, prevalecida, etc. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 18 anos de reclusão. Na segunda fase, reduz 1/6 pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter agido sob a influência da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, na forma acima descrita, lembrando que esta atenuante abrange também situações de fatos ocorridas antes do crime. Assim, fica condenada em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcel a pena de 15 anos de reclusão. Registro por oportuno que a pena supracitada é inferior à do crime fixado para a outra vítima, Matheus Coutinho, onde foi condenado a 20 anos, autos número tal. Porquanto crimes em circunstâncias totalmente diferentes, a começar que naquele processo houve erro sobre a pessoa, crime com fuzil, jovem totalmente inocente que morreu em lugar do pai, universitário, etc., havendo um acréscimo de pena apenas por conta do crime conexo de porte de arma de fogo. O regime de pena de Jamil é o fechado. Prosseguindo o passo da dosimetria dos crimes do crime praticado por Marcelo Rios, inicialmente, no caso, o homicídio de Marcelo. Primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59,
não lhe são amplamente favoráveis, em que pese os processos a que responde conforme o dossiê de florestais, não podem ser considerados portador de antecedentes, conforme decisões dos tribunais. A culpabilidade é reprovável, dolo intenso, vez que, recebendo ordens diretamente dos mandantes, atuou como um dos intermediários, inclusive pegou a arma de Jamil e repassou para o executor, no qual foram desferidos os tiros na vítima. O motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidos como qualificadoras, assim o motivo qualifica o delito, a outra será apreciada como circunstância judicial. Neste passo, o modus operandi adotado pelo executor, que se encontra foragido, o qual, agindo a mando e sob a intermediação do referido acusado, surpreendeu Marcel atingindo-o subitamente com os referidos disparos pelas costas, sem que ele pudesse esboçar reação, circunstância que se comunica. Quanto à conduta social, a personalidade verifica que apresenta passagens de condenações, as quais deixam de valorar negativamente por conta dos entendimentos dos tribunais superiores. As consequências do crime superam a normalidade na medida em que Marcel, além de ter sua vida ceifada com pouco mais de 30 anos, deixou uma filha. A vítima, conforme acima fundamentado, deu causa a este crime, provocando Jamil Nami, patrão de Marcelo Rios. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 18 anos de reclusão, também 18 anos de reclusão, igual a de Jamil Nami Filho. Na segunda fase, reduz 1/6 pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter agido sob influência, tomar as dores do mandante Jamil Nami Filho. Essa circunstância subjetiva, obviamente, se comunica. Assim, fica condenado em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcel a 15 anos de reclusão. O regime de pena de Marcelo Rios também é o fechado. Na sequência, promova a dosimetria do crime cometido por Everaldo Monteiro de Assis. Na primeira fase, as circunstâncias do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis. Embora consta dossiê de florestais, foi condenado definitivamente por posse irregular de arma de fogo, receptação, auto no tal, isso não pode ser considerado como antecedente. A culpabilidade é normal, consistindo no fato de fazer levantamento aproveitando as facilidades de acesso a banco de dados públicos sobre a vida da vítima em razão do cargo de agente de Polícia Federal. O motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidos como qualificadoras, assim o motivo qualifica e a outra apreciada como circunstância judicial. O modus operandi já foi mencionado acima, a conduta social e a personalidade são normais, as consequências já constam também acima, a vítima contribuiu para o fato enquanto, segundo consta, provocou o acusado Jamil na boate e ainda o agrediu com socos, daí gerando o crime, tendo até vídeos juntados pela defesa que revelam a sua personalidade. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 15 anos de reclusão. Esta pena é menor do que a dos acusados Jamil Nami e Marcelo, tendo em vista dolos diferentes. Na segunda fase, reduz 1/6 pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter aderido às dores do amigo Jamil Nami Filho. Na terceira fase, embora não foi sustentado em plenário pela defesa, verifico, por dever de ofício, estar presente uma causa especial de diminuição de pena a seu favor, consistindo, por óbvio, na menor participação nos crimes. Aliás, o próprio quesito que o incrimina tem a seguinte redação: entre aspas, o acusado Everaldo concorreu para o fato descrito acima, fornecendo informações sobre a vítima Marcel. Assim, a culpabilidade afeta a dosimetria da pena, competindo ao juiz que analise, ainda que de ofício, e reconheça em face do artigo 29 do Código Penal, na medida de sua menor participação.
Nesse passo, reduz 1/3 da reprimenda, da reclusão. Assim, fica condenado em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcel a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão. O regime de pena de Everaldo também é o fechado. O crime de homicídio qualificado é hediondo. Por fim, passo a análise do crime de ocultar arma de fogo por parte de Rafael. Primeira fase, as circunstâncias do artigo 59 também não lhe são favoráveis, em que pese os processos que respondem não podem ser considerados antecedentes, segundo os tribunais, a culpabilidade é reprovável. Enfim, aqui no final, levando em consideração, eu fixo a pena a ele, pena base, em 2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa a 1/30 do salário mínimo. O regime de pena do Rafael é o aberto. Finalizando aqui, por outro lado, doutor Júnior, posso continuar lendo aqui? Tá bom. Por outro lado, acolho em parte o pedido de prisão preventiva supracitado feito pela promotora Luciana do Amaral Rabelo, considerando que houve condenação pelo Tribunal do Júri, estão presentes os requisitos da prisão preventiva em relação a Jamil Nome Filho e Marcelo Rios. Logo, decreto suas prisões, porquanto estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, lembrando que já se encontram presos por outros crimes, inclusive de homicídio que tramitou nesta vara autos número tal. Fica por indeferido o pedido em relação a Everaldo, porque não estão presentes tais requisitos. A decisão do STF apenas tornou inconstitucional os 15 anos contidos no artigo 492, inciso 1, alíneas E do Código de Processo Penal. No caso da leitura da decisão do STF, até que haja melhor interpretação, pode-se decretar prisão preventiva por qualquer pena imposta no Tribunal do Júri. Porém, o artigo condiciona que devem estar presentes também os mencionados requisitos. Em resumo, até que haja uma melhor interpretação da recente decisão do STF, aparentam ser cumulativos, a saber, 1. Condenação feita pelo Tribunal do Júri e 2. Estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Prova da ausência de tais requisitos se visualiza no fato de que, não obstante o Tribunal de Justiça condená-la a 11 anos e 6 meses de reclusão, não a decretou. Ademais da mencionada leitura, em nenhum momento o órgão supremo declarou inconstitucional a frase do dispositivo em exame, entre aspas, ser presentes os requisitos da prisão preventiva. Logo, poderá recorrer em liberdade até confirmação do Tribunal de Justiça. O acusado Rafael também poderá continuar a responder o processo em liberdade, até porque o crime a que foi condenado foi ocultar arma de fogo e ausentes os requisitos da preventiva. Aliás, se fosse aplicar o raciocínio do STF, até para ele teria que decretar a prisão preventiva. Expressa-se os mandados de prisão em desfavor de Jamil e Marcelo Rios. No tocante à indenização, em razão de serem vários acusados, cada qual com participação diferente nos crimes em situações financeiras diversas, deixo para as vítimas ingressarem no juízo civil com o objetivo de discutir o valor da indenização pelos danos morais. Condeno-os ao pagamento das custas. O instrumento do crime de pistola não foi apreendido. No mais, quanto aos objetos que se encontram apreendidos nos autos, deixo determinar a destruição, uma vez que ainda existe corréu a ser julgado, que é o Joanil, se encontra foragido, com o trânsito em julgado da sentença. Item A. Como efeito da condenação, declara a perda do cargo do Everaldo, tendo em vista a impossibilidade de cumprir o quanto da pena supracitada, trabalhando além de ser incompatível com o exercício do cargo de agente de Polícia Federal, sem dizer que é crime hediondo. Item B. Faça as comunicações necessárias. Sentença publicada em plenário, saindo todos os intimados. Vamos finalizar aqui.